Salmo 107, todos acharam? Amém. Então nós iremos ler até o versículo 4, para nós darmos introdução ao estudo bíblico nesta noite. Nós iremos falar das maravilhas, da bondade do Senhor. Grandes coisas Deus tem feito em nossas vidas e na vida daqueles que também não servem. E nós devemos relatar com alegria, falar dos feitos do Senhor, porque exatamente nesse momento, em toda parte do mundo, tem alguém que não pode sair do leito da enfermidade. Tem alguém que está atrás da grade esperando no corredor da morte. Tem alguém no lar esperando a morte chegar porque está com uma doença mortal. Tem alguém pensando em suicídio. Tem alguém dormindo ao relento, debaixo de ponte, no meio dos matos, porque um espírito perturbou, saiu do seu lar, saiu da sociedade. Nesse exato momento, crianças rejeitadas pelos seus pais, jogadas nos lixos, deixadas ao relento, jogadas nos rios. Neste exato momento, pessoas estão sendo emboscadas para a morte. Mas, enquanto acontece isso em muita parte do mundo, essas coisas acontecem todos os dias. Nós, porém, estamos aqui com saúde, louvando a Deus. Aleluia. Devemos relembrar a bondade do Senhor, porque muitas vezes nós reclamamos de barriga cheia. Reclamamos estando com as mãos de Deus sobre nós, nos abençoando, e murmuramos por coisas tão pequenas. Lemos então até o versículo 4, que diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Poder sentar. Diz aqui que o Senhor remiu um povo que andavam desgarrados pelo deserto. Muitas vezes o Senhor ajuntou, remiu a muitos que estavam dispersos, no norte, no sul, no oriente, no ocidente, para os levar, para os guiar, para que eles pudessem chegar ao lugar que Deus tinha determinado, ao lugar de bênção. Se nós fôssemos escrever um livro sobre a vida de cada um, com detalhes das obras de Deus, nós iríamos agradecer ao Senhor o dia inteiro. Mas quando viram as costas, não enxergam a obra de Deus, não consideram que outros estão gemendo. Existem doenças que vocês nem imaginam que existam, em que pessoas estão nesse momento agravadas, assoladas em trevas pelas enfermidades, pelas doenças, pelo desespero. Há pessoas que estão enlouquecidas por causa da vida e que levaram, por causa de algum acidente familiar, por causa de coisas estranhas. Mas a bondade de Deus, ela é eterna, ela é sobre todos os que o invocam em espírito e em verdade. Mas por que muitos sofrem neste mundo? Parte do sofrimento, grande parte do sofrimento, é o pecado, a transgressão. As pessoas reclamam muito do sofrimento em que padecem, mas não têm em conta de como Deus padece e sofre por causa da transgressão contra Ele. As pessoas reivindicam muito o que lhe pertence, o que é de direito seu, até criam leis para defenderem o seu ego. Mas são poucos que dão valor
ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós dependemos dele, estamos vivos porque Deus quer. Se ele quisesse, num piscar de olho, já mataria multidões. Certa vez, através do profeta Elias, Deus mandou dizer que durante 3 anos e 6 meses não choveria naquelas áreas de Israel, Sidom, toda aquela região ali. A fome era grande em extremo, de maneira que 2 mulheres, como essa senhora ali que está com o seu nenenzinho, com 2 crianças, semelhantes a esta criancinha, pelo extremo que era a fome, combinavam as duas: vamos comer nossos filhos? Vamos. Então combinaram: então vamos matar o teu hoje, vamos comê-lo hoje, e amanhã vamos comer o meu filho. Está bem, e assim fizeram. Pegaram uma das criancinhas, degolaram e mataram a criança, e comeram aquela criança. No outro dia, que era para comer a outra criança, a mãe da outra criança não permitiu. Então a que tinha dado o filho para comer saiu ao rei para pedir justiça, que ela queria comer também o outro filho. Então elas relataram, ela relatou ao rei. O rei estava passeando ali, andando sobre o muro, sobre a guarda de Jerusalém, e ele ouviu aquele relato, aquela notícia. Então ele se indignou e rasgou as suas vestes. Primeiro ela disse: acorde, meu rei, acorde-me. E quando quando o rei ouviu uma gritar: acorde-me, aí o rei disse: de onde eu vou te acudir? Da eira ou do lagar? Não tem nada na cidade para comer. Quando ela contou o relato do que tinha acontecido, o rei rasgou as suas vestes e disse: assim me faça Deus outro tanto, se amanhã por essas horas a cabeça do profeta, acho que Eliseu, profeta Eliseu, eu falei Elias, não é profeta Eliseu, estiver sobre a sua cabeça. Tanto Elias profetizou 3 anos e meio, mas houve uma fome também com o profeta Eliseu. Eu até me enganei nessa parte, mas foi com o profeta Eliseu, a questão das 2 mulheres. Mas o Senhor Deus enviou o profeta a falar ao capitão, que tinha sido enviado também para encontrar o homem de Deus, que no outro dia, amanhã por essas horas, haveria uma medida de trigo por determinado valor. E o capitão duvidou e disse: ainda que as janelas do céu se abrissem, poder-se-ia fazer isto? Disse o profeta: tu verás com teus olhos, mas dali tu não vai comer. Por quanto ele duvidou. E no outro dia, vocês conhecem a história, 3 homens leprosos do lado de fora estavam conversando entre si, dizendo: o que vamos fazer? Se entrarmos na cidade, há fome, nós vamos morrer. Se ficarmos aqui, nós vamos morrer também. Vamos fazer o seguinte: vamos entrar no arraial dos Sírios. Se eles não deixarem viver, nós tão somente vamos também viver. Mas se morrer também, tão somente vamos morrer. E assim foram eles. Mas Deus já tinha feito uma obra. Quando eles entraram no arraial dos Sírios, tinha roupa jogada no chão, coisas assim espalhadas de quem saiu às pressas, porque o Senhor tinha feito eles ouvirem nas copas das árvores um barulho como se fosse de cavalos e carros de combate, de maneira que eles se apavoraram, acharam que o rei de Israel tinha alugado outras nações para assolar aquela nação que estava ali, cercando a cidade, de maneira que fugiram, deixaram comida animal, deixaram muitas coisas para trás.
E os leprosos entraram numa tenda, comeram, e foram em outro, esconderam, apanharam algumas coisas de valor, esconderam no mar, e comeram também. E um falou assim: espera aí, nós não estamos fazendo bem, porque hoje é um dia de livramento, vamos anunciar ao rei. E anunciaram ao rei. Então o rei colocou o capitão na porta para regular o pessoal para ir saquear. O pessoal estava esfameado, o pessoal estava comendo gente viva. Não é o caso que nós estávamos vendo a reportagem daquele avião que caiu em 1972, não é? Nos Andes, não é? Com 40 e tantas pessoas, algumas foram morrendo e não tinha mais nada para comer, não é? E começaram a comer os próprios amigos congelados, começaram a comer, e restou só, parece que 18, mas não tinha outra coisa para comer. Eles tentaram comer couro, comer plástico, mas não tinha como comer, mastigar aquilo. Então tiveram que comer as pessoas congeladas, as pessoas que estavam mortas. Até tinha um que não queria comer nem a mãe e nem a irmã. Então ele decidiu, com mais 2, caminhar 65 quilômetros, subindo montanha e descendo montanha com muita dificuldade. Nós vemos que o Senhor Deus tem acompanhado durante séculos e milênios a fadiga do ser humano na terra, a aflição e a dor. Mas o homem insiste em virar as costas para Deus. E muitos que hoje ainda viram as costas para o Senhor, é porque não experimentaram o dedo de Deus ainda. Deus tocar sobre a pessoa, que o dia que experimentarem, andarão de cabeça baixa, com o joelho no chão e boca no pó, suplicando o favor do Senhor. Mas precisa disso? Será que todos os seres humanos precisam passar uma situação dessa para ter um encontro com o Senhor? Eu não precisei. Eu passei aflições na minha vida porque o Senhor usava vaso e dizia para mim que Ele estava me provando para a sua obra, me experimentando. Mas precisa um jovem ser desobediente, rebelde a pai e mãe, à sociedade, e se enveredar numa vereda, num caminho de amizades tortas e estranhas, e depois sofrer, e quando estiver lá no fundo do sofrimento, no fundo do poço, pedir o socorro a Deus? Mas muitos precisam passar, sim. Eu louvo ao Senhor, irmãos, porque hoje foi esse salmo que Deus me deu de manhã. Eu estava pensando em todas essas coisas, nas calamidades que já houve em Jerusalém, com o povo de Deus, em minha vida. E é interessante que ontem nós saímos para ir em Alcântara comprar umas coisas, e eu estava andando e minhas lágrimas veio nos olhos quando eu lembrei de alguns momentos da minha vida em que eu não podia fazer muitas coisas, eu não tinha acesso, eu não tinha aprendido muitas coisas, eu não sabia fazer materialmente ainda muitas coisas, como hoje já sabemos, eu não tinha outro meio de sobrevivência, como hoje nós temos, não é? O Senhor nos ensinou, nesses anos, muitas coisas, Deus nos ensinou e aprendemos rapidamente, mas naquela época Deus vedou de aprendermos muitas coisas, porque foi necessário sermos provados, e minha lágrima veio nos olhos que eu tive que parar um pouco de andar para ninguém ficar olhando para mim, e eu falei: Senhor, obrigado pela vida que eu tenho hoje, Senhor, por tudo que eu sei, pelo conhecimento que eu sei que eu tenho, pelo entendimento que tem me dado, Senhor, muito obrigado porque Tu me tiraste de uma situação difícil. E hoje de manhã, aí ontem chegamos na casa do Carlos ali, né? Nós vimos então essa reportagem que eu só ouvi por alto na época, tinha 10 anos, a respeito então desse acidente e de outros acidentes, de outros casos. Eu fiquei meditando como o Senhor Deus encurrala os seres humanos em muitas situações para que alguns se lembrem de que Deus é soberano, que nós somos uma coisa minúscula em cima de um globinho, porém esse globo onde nós vivemos, ele é extenso, ele é imenso para nós, porém para Deus é uma coisa muito pequena. Mas esse salmo ele relata, irmãos, como Deus dirige a vida do homem. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou da terra do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto,
por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Enquanto estavam vagando, não acharam nada. Enquanto caminhavam, enquanto procuravam solucionar os problemas da forma humana, do esforço humano, do ideal humano, da sabedoria humana, então desfaleceram ao ponto de que, famintos e sedentos, a alma neles desfalecia. Como diz o versículo 6: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou da sua necessidade. Mas não podiam ter clamado antes, mas não poderiam ter ficado firmes antes. Foi necessário então Deus deixá-los por um tempo. Quantas pessoas se esquecem de Deus e vão seguindo a rota de sua vida, enquanto não lhe acontece nada, prosseguem em caminhar no caminho torto, no que acham que está certo, porque está escrito em Provérbios que há caminhos que ao homem lhe parecem bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Caminhos de morte que têm sido reservados para milhões, porque não querem escolher o caminho que é Cristo. Andar com Jesus, você tem que combater contra os demônios, contra os exércitos poderosos das trevas neste mundo. Mas muitos são covardes, porque quando vem uma tormenta, já querem virar as costas. Mas tem um prejuízo, porque quando nós entramos no exército de Deus, nós não entramos somente para receber as bênçãos de Deus e para entrar no reino dos céus, mas nos tornamos combatentes, aprendendo a manusear a espada do Espírito para resgatar outras almas que estão andando em veredas estranhas, em caminhos estranhos. Mas quando nós negamos o trabalho de Deus, não queremos nos enfileirar com aqueles que estão trabalhando na iminência de salvar as almas, então trilhamos um caminho próprio no egoísmo, na vaidade da vida. Mas quando nós nos encontramos afundados nos nossos próprios deleites e sabedorias humanas, que quando nos sufoca e nos atormenta, então lembramos de clamar ao Deus vivo. Mas muitos se lembram quando perderam já um braço, já perderam a metade da vida, já perderam a visão, perderam o filho, perderam a família. Muitos se lembram num momento terrível. Eu me lembro de uma reportagem que 2 homens ficaram detidos 3 dias, sem comer, sem beber. Eram alpinistas nas montanhas geladas. Eles não podiam dormir, porque poderiam morrer congelados. Eles tiveram que ficar sapateando para ver se salvava os seus pés de serem congelados. Depois que os acharam, os helicópteros jogaram chocolate quente e resgataram, mas acho que 2 deles perderam um dos pés. Não teve como salvar. E aquilo ali ficou a marca da vaidade. Alpinismo, muitos fazem, filmam para mostrar a sua capacidade. E é justamente o que acontece na vida de muitos humanos, seres humanos. Homens se enveredam no caminho do entretenimento e se afasta de Deus, só busca prazeres, regozijos, deleites, não se desgasta um pouco pela causa do Evangelho. Mas veja como o Salmo diz: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Muitas vezes as pessoas criam ideias, escolhem o seu próprio caminho, mas só o Senhor guia o homem ao lugar certo que deve habitar. Aonde você deve estar, o lugar onde você deve morar, aonde você deve trabalhar, com quem você vai casar. Só o Senhor pode fazer isso. Ele te guia certo, mas e a impaciência? Deixa? Sim, quando você é firme no propósito de seguir a Deus como fez Abraão. Disse Deus a Abraão: vai para uma terra que eu vou te mostrar. O verbo indica que ele iria ainda mostrar no futuro. Eu vou te mostrar. Olha, vai para uma terra que eu estou te mostrando. Não. Esta é a terra que eu estou te mostrando? Não.
Sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vai para onde? Vai. Sai primeiro da tua parentela, sai primeiro. E o Senhor guia nossos passos. Nós temos vários testemunhos, servos e servas do Senhor, que em situações perigosas, Deus deu livramento. Como Paulo estava ali preso, junto com outros presos, e uma grande tormenta veio sobre o barco, e Deus revelou a Paulo que ninguém ali iria morrer, que Deus iria entregá-lo todo nas mãos. E Paulo com muita insistência, exortou os marinheiros para que comessem, porque tinha dias, mais de 10 dias que eles não comiam. E eles por fim deram ouvido. Quando o navio começou a ser quebrado, os soldados deram ideia ao capitão para que matasse os prisioneiros, para que ninguém fugisse. Mas o capitão, temendo pela vida de Paulo, mas isso já era Deus, colocando temor no coração do capitão, estorvou essa ideia e mandou que cada um se salvasse como podiam, e deram perto de uma ilha. Então todos se salvaram naquela ilha, ninguém morreu, porque a mão do Senhor estava ali. Deus não livrou o barco da destruição, porque Deus tinha um propósito. Os propósitos do Senhor são maravilhosos. No período que eles ficaram ali, aconteceu alguns milagres. Lembram qual foi o primeiro milagre, irmãos? Da víbora. Todos os bárbaros que ali moravam, usaram de muita compaixão e fizeram uma fogueira para aquecer os homens, porque estavam com muito frios. Então Paulo, juntando umas vides, os gravetos de videira, uma cobra o mordeu. E os homens da ilha ficaram olhando para ver se ele iria morrer, e disseram: este está condenado mesmo, porque a morte o persegue aonde ele vai. Mas quando viram que ele não inchou e nada lhe aconteceu, porque Paulo sacudiu a cobra no fogo e ela se queimou, e ele ali continuou ali na paz, porque Deus tinha um propósito com ele ainda. Então acharam: esse é um Deus entre nós. E Paulo, sabendo que o pai de Públio, o principal da ilha, estava com desinteria, foi lá e orou por ele, e o Senhor o curou. Olha aí o segundo milagre. Com estes 2 milagres, então, todos que estavam enfermos naquela ilha foram ali. Certamente os soldados e os prisioneiros ficaram olhando Deus operar com aquele prisioneiro. Aquele prisioneiro estava preso por causa da lei do homem, mas diante de Deus ele estava solto, ele era livre. Mas o testemunho ficou, porque alguém escreveu, alguém que estava ali prisioneiro, ou um daqueles soldados, não é? ou o próprio apóstolo Paulo relatou, e esse se escreveu. Então o Senhor Deus guiou-os ao lugar certo, porque era propósito de Deus que aquele barco se quebrasse e fossem parar naquela ilha. Era direção divina. Muitas vezes Deus, para guiar um homem, uma mulher aonde Deus quer, Deus quebra o navio da sua vida, Deus quebra o barco da sua vida, Deus quebra os ideais. O Senhor Deus quebra a sabedoria do homem, quebra a força do homem, para o levar para o seu bem, ao lugar que deve habitar. Aleluia. Mas não é necessário tudo isto quando nós nos humilhamos diante do Senhor. E os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aleluia. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Sansão estava amarrado. Então, irmãos, verdadeiramente, segundo as Escrituras Sagradas, amarraram Sansão para que o levassem à terra dos filisteus. Sansão estando amarrado, então, num determinado chamado Lei, o Espírito de Deus veio sobre Sansão. Estavam escarnecendo, falando muita coisa, e a Bíblia diz que aquelas cordas novas se tornaram como fio de linho queimado, porque a força não era humana, era a força de Deus. Aleluia. Os braços de Sansão se tornou como essas máquinas de guindaste, que pode arrebentar qualquer coisa com uma facilidade incrível.
e ali 1000 homens foram mortos com uma queixada fresca de um maxilar inferior de um jumento. Irmãos, quando terminou aquela luta ali, e 2 montões, 500 mais 500 homens, era muita gente, Sansão jogou tudo um em cima do outro, a força era descomunal. Então Sansão teve uma sede mortal, ele estava sentindo que ia morrer de tanta sede que estava. Ele ali levantou um clamor ao Senhor e disse: Senhor, tu que me deste força para me livrar dos filisteus, me deixará morrer neste lugar de sede. Então Sansão, quando olhou para uma caverna, Deus, o Senhor dos exércitos, fez sair água de dentro da caverna, aleluia. E Sansão ali então matou a sua sede, bendito seja o nome, aleluia, do Senhor, glória a Deus. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Eu digo para os irmãos, se nós o invocá-lo em espírito e em verdade, com toda sinceridade, renegando o pecado, nos sujeitando, o Senhor ouve a qualquer um, em qualquer momento, em qualquer estado que esteja. É que nós, muitas vezes, não somos tão sinceros. É claro que quando Deus quer provar, Ele diz que estará com o servo ou com a serva na tormenta, na angústia. Ele vai lhe revelar que é propósito dele passar por uma vereda de aflição. Mas em situações em que nós nos encontramos, muitas vezes porque transgredimos, ou porque demos passos errados, ou porque o inimigo vem nos atacar, irmãos, qualquer servo do Senhor na presença do Senhor, e até mesmo aquele que estiver em rebeldia diante de Deus, fazendo um concerto diante do Senhor, o Senhor ouvirá a oração, aleluia. Um certo feiticeiro contando que, estando ele ainda na feitiçaria, um homem foi, ele pediu alguma coisa, eu não lembro bem a situação, mas eu não sei se ele pediu em nome de Jesus, e o homem falou que ia matá-lo porque ele falou aquele nome ali, e quando ele falou aquilo dali, né, o homem ficou irritado, e o homem falou que ia matar ele naquele momento. Aí ele disse assim: olha, antes do senhor fazer qualquer coisa, espera aí. Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Estava afastado, mas agora eu estou na tua mão. Agora, em nome de Jesus, Senhor, estou nas tuas mãos. Ele fez ali um conselho do Senhor, e quando ele falou com o homem com toda a autoridade, aquele feiticeiro, ele contando, caiu endemoniado no chão. Sangue de Jesus tem poder. E o endemoniado, o homem feiticeiro, caiu no chão. E ali, quando caiu no chão ali, eu sei que o homem foi embora, e vieram os filhos de santo, como eles chamam, né, os outros endemoniados. E o pai de santos falou: o que aconteceu? O homem falou, né? O que ele falou? Ele falou: sangue de Jesus em poder. Aí o feiticeiro caiu de novo. Aleluia. Ele contando. Então, irmãos, é o que Deus faz. Outro caso também que eu vi há muito tempo, estava um mendigo sentado debaixo de uma ponte, deitado, não lembro, e estavam os cristãos cultuando numa praça pública. Então uma pessoa que estava ali assistindo manifestou-se endemoniado e caiu ali, e os cristãos orando, nada aconteceu com aquele homem, e o demônio continuou naquele corpo, o possuindo e o fazendo rolar publicamente, e ali o povo clamando, e o mendigo está lá olhando, de repente aquele mendigo saiu todo sujo lá, chegou perto do homem e disse assim: demônio, sai dele em nome de Jesus. O demônio saiu imediatamente. E os irmãos ficaram olhando aquela situação. O que aconteceu? Nós servimos a Deus. O mendigo chegou aqui e expulsou o demônio. E o mendigo disse: irmãos, eu sou afastado do caminho do Senhor Jesus. E a partir desse momento, eu estou de volta no caminho do Senhor. Irmãos, esse relato eu ouvi lá no Rio quando eu estava trabalhando. Foi lá no Rio mesmo. O Senhor Deus fez esse grande milagre, libertando aquele homem possesso do demônio através do mendigo desviado do caminho do Senhor. Os irmãos não estavam sem poder. Deus não quis atuar pelos irmãos para salvar aquela alma. Eu digo para os irmãos, quando nós, na nossa sinceridade, seja no pior momento de nossas vidas, se levantarmos o clamor ao Senhor, Ele nos guiará ao lugar certo,
ao porto desejado. Ainda o Salmo diz assim, versículo 10: tal como a que se assenta em trevas e sombra de morte, presa em aflição e em ferro. Por isso que se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. E então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou da sua necessidade. O Senhor atropela os seus filhos, o Senhor os abate, o Senhor os aflige com trabalho, com angústia, com aperto, com o laço da vida, com os espinhos da vida. Deus tem todos os meios para atrair os seus filhos a Ele. Primeiro Ele atrai com amor, mas quando se rebelam contra a verdade, depois de terem conhecimento, então vem a aflição. Porque o Senhor nosso Deus, Ele corrige e castiga quem ama. Nós sabemos do caso, por exemplo, de Manassés, que até seus filhos ele queimou aos ídolos, mas estando em cadeias, preso pelo inimigo, já em terra estranha, depois de ser afligido muito pelas mãos do adversário, ele fez um clamor de tal modo, de tal forma ao Senhor, que o Senhor ouviu dos céus e ouviu a sua oração. Muitas vezes nós fazemos orações pequenas, não estou dizendo o período de estar orando não, mas de valor muito curto. Irmãos, há um coração quebrantado, há um coração sincero, na angústia, que faz um clamor, que conversa com o Senhor do fundo da alma, como fez o filho pródigo, depois reconheceu que ele esbanjou toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro com as meretrizes, com as bebedeiras, com toda a orgia da vida. Como também Jonas, depois de ter padecido na sua rebeldia, pois se rebelou, como está escrito aqui, pois se rebelaram, não é? Contra a palavra de Deus. Então Deus lhes afligiu com o trabalho. O Senhor fez então o profeta passar 3 dias sem beber, sem comer, sem dormir, e no vale da sombra da morte, porque para ele já era a comida daquele grande peixe. Mas ele fez uma confissão. Ele não somente chorou, mas ele confessou que ele tinha pecado. Quando ele diz ali, os que observam as vaidades vãs, deixam sua própria misericórdia. A pessoa deixa de usar misericórdia, de ser misericordioso com o seu próximo, porque é vaidoso. Começa a observar as vaidades vãs. A vaidade vã é aquela vaidade, como diz a Bíblia, que tudo é vaidade, tudo é ilusão, tudo é inútil. O que é visível não tem proveito para a vida eterna. Por isso que a Bíblia inclui tudo como tudo é vaidade. É nesse sentido, que proveito nenhum tem para a alma. Por que Salomão falou isso? Ele disse que ele teve tudo do bom e do melhor. Mas ele disse que tudo era vaidade e aflição do espírito. Então tudo era vaidade. Porque a alma não se firma em bens materiais, em coisas materiais. A alma não se fortalece, mas o homem, quando anda na carne, no seu ego natural, ele se sente muito bem quando é dono de uma empresa, quando tem lucros, quando está andando com os melhores carros. Ele se sente superior, a soberba cresce, a vaidade entra na sua mente. Uma ilusão, como diz lá em Provérbio, que a fazenda do rico é como um muro e sua cidade forte, na sua imaginação, aleluia. Somente na imaginação. Porque Jesus diz que a vida de cada um não está garantida na abundância do que possui. Você mora ali, está garantido. Você mora em cima do prédio, está sentindo bem. Você foi curado e agora está achando que nada demais vai acontecer. Uma pessoa chegou aqui na igreja cega, sem poder fazer muitas coisas da vida, desesperado, pensando em suicídio. Deus curou, nós nos compadecemos, clamamos ao Senhor, Deus fez milagre. Até os cabelos que caíam, Deus restaurou. Hoje passa por nós, nem é que vem adorar o Senhor, e nem fala conosco. É verdade. Se sentem agora protegidos. Estou livre da doença. Eu estou livre da pobreza. Eu tenho um trabalho agora.
estou agora garantido. Agora ninguém me toca porque eu sou diferente. Louco. A qualquer momento da vida, você pode cair novamente. É verdade. Eu presenciei isso muitas e muitas vezes na minha vida. Então, quando Jonas orou ao Senhor e confessou isso do seu pecado, os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Aí então Deus ouviu dos céus, deu ordem ao animal. O animal já estava viajando lá para Nínive, o lugar onde ele tinha que pregar, e ali o vomitou na praia. Ainda sem comer, sem beber, teve que ir lá pregar, caminhar um dia inteiro, mais um dia inteiro, para poder pregar a palavra. Quem é chamado, quem é escolhido, quem é filho de Deus, temem ao Senhor, temam ao Senhor, deve temer a Deus, não é? Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Irmãos, Deus faz isso. Deus tira os laços, quebra as doenças, quebra as enfermidades, quebra as prisões da vida, as prisões do coração, as prisões da mente, os pensamentos ruins que vêm na mente de cada um, tristeza, quando você se sente desprezado, quando você pensa que o seu pai e sua mãe não te amam, o esposo, a esposa, as pessoas, Ele vai quebrando tudo isso, Ele vai arrancando esses preconceitos raciais, Ele vai tirando todas essas coisas. Há quem pense que nós fazemos distinção das pessoas, não é? Mas nós não fazemos isso. O que nós fazemos é pregar contra o mal, contra o pecado que aflige o ser humano e aflige a Deus, e entristecendo e angustiando ao Senhor. O resultado é a aflição da parte de Deus aos seres humanos. Por que a terra vai passar por uma grande tribulação? Deus não mandou os profetas adivinhar, nem os profetas adivinharam, e nem Deus estava adivinhando, mas Deus anunciando o fim desde o princípio do que Ele vai fazer, retribuindo à humanidade e os seus filhos rebeldes a recompensa que merecem. Mas o Senhor é bondoso. Os irmãos têm lembrança do que Deus já fez em vossas vidas, mesmo estando no mundo? Os irmãos têm assim, algum momento que vocês possam relatar com alegria o que Deus fez e vocês estão vivos até agora? Como Deus livrou algum de vocês de morte? Como Deus livrou vocês de estarem no inferno agora, na eternidade do sofrimento? Quantas vezes vocês choraram e clamaram ao Senhor e Ele livrou, e depois você não fez caso algum, nem relatou isso para ninguém, nem contou com alegria? Como diz aqui o versículo 43, quem é sábio observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Irmãos, considerar, observar, estar atento é muito maravilhoso, porque o Senhor nosso Deus, Ele quer que nós venhamos relatar os seus feitos, contar as suas maravilhas. Glória a Deus. Diz aqui o versículo 12: eis que lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Há momentos que Deus nos cerca de obstáculos e problemas da vida e tira o auxílio humano para que o homem olhe para cima. Porque enquanto o homem tem amigos e parentes para lhe socorrer, carro para sair, enquanto ele está cercado de coisas que lhe deu um suporte, um sustento, ele fica confiado, o homem se sente confiado. Mas quando Deus lhe tira todas essas coisas, o homem se sente vazio. Foi exatamente isso que Deus fez com o povo de Israel quando os tirou da terra do Egito e os levou para o deserto, um lugar onde não tinha nada a não ser calor, terra árida, e não tinha nada para comer, para mostrar para o homem que tanto lá no Egito como no lugar deserto, quem dá o sustento aos seres humanos é Deus. Verdade. O Senhor Deus faz o rio Nilo transbordar nas suas enchentes e avançar as terras para o plantio. Poderiam fazer barragens e construir casas
nas laterais desse rio. Mas os estudiosos descobriram uma coisa: eles não glorificam a Deus, mas eu glorifico. Que a enchente faz com que os nutrientes e detritos de dentro do rio avancem aquelas terras áridas e elas ficam estrumadas, adubadas para o plantio. E assim eles colhem muitas coisas naquelas terras. Glória a Deus! É a mão do Senhor que faz os rios transbordar para um propósito. O homem não sabe e estraga tudo. O homem mexe na natureza que Deus criou para vocês, para mim. Tudo Deus fez com sabedoria. A Escritura diz que o Senhor Deus criou todas as coisas para os seus próprios fins. No livro de Provérbios. Até o ímpio para o dia do mal. Para o seu dia do mal e para usá-lo para alguma obra. Deus fez tudo correto. Nós nos apavoramos e queremos sair do projeto de Deus, do plano de Deus, escolhendo um caminho plano, escolhendo uma vida melhor e caímos no abismo. Porque o homem escolhe o que acha, que o seu coração sente e gosta, e o que vê os seus olhos e o que escuta. Mas Deus leva o homem para um lugar que ele não conhece, que ele não ouviu falar e que não consegue ver ainda. Isto é fé, ter certeza que estamos na direção de Deus. Enquanto o mundo se entrelaça em opiniões e propósitos para progredir numa terra próspera e infinita, nós, povo de Deus, devemos estar de mãos dadas em concordância que o nosso futuro é o que nossos olhos não podem ver, mas é o que está prometido na palavra de Deus, a vida eterna. Para aqueles que creem, para aqueles que têm uma experiência com Deus. Tirou das trevas e sombra de morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa da sua iniquidade, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. Aqui é outro tipo de aflição. Não é uma aflição por falta de comida e bebida, mas é uma aflição na alma, de tal ponto que as pessoas chegam a aborrecer a comida. Meu pai era um gaúcho que gostava muito de comer carne, de comer bem. Na sua enfermidade ele passou a desprezar toda a comida, estando ele com câncer no sangue, leucemia. A comida era para ele uma coisa fastidiosa. Muitas vezes, aquilo que você mais estima na sua vida, o que você mais gosta em sua vida, e troca isso pelas coisas de Deus. Deixa o culto, deixa a adoração, deixa a palavra, e você busca mais isto do que as coisas de Deus. Então você vai sofrer com isto. Deus vai fazer isto te afligir. Se o que mais você desejava na tua vida era um carro, este carro vai te trazer aflição. Talvez morte, mutilações. Não estou ameaçando a ninguém. São experiências da vida. Quando você coloca um objeto, algo, um filho ou filha, mais do que a Deus, você o estima, você tem muito mais zelo, seu horário para o seu filho, sua filha é pontual, para as coisas do Senhor é último plano. Cuidado com isso. Você vai padecer por causa disto. Deus vai te deixar padecer para te mostrar que aquilo que tanto você valoriza nesta vida não pode te sustentar, não pode te ajudar, não pode te orientar, não pode te livrar. Deus muitas vezes tira do homem aquilo que o homem mais gosta, para o homem entender que o seu Criador é o que lhe dá sustento. Aleluia. Irmãos, eu procuro não estimar nem meus filhos, nem nada, nem ninguém acima do meu Senhor, nem coisas materiais. Possuo, tenho, gosto, mas não estimando nenhuma coisa material acima do Senhor. Estou entrando no mercado, eu estou entrando com Jesus. Ando na rua, estou andando com o Senhor. Olho às vezes as pessoas, olho o semblante das pessoas, vejo elas presas
presas em um seu egoísmo. Olhe para o camelô, o mundo dele é vender esse camelô, aquela conversa de camelô que eu conheço muito bem. Olhe para o comerciante, sei o mundo que ele vive. Olhe para a pessoa andando nas ruas, para as mulheres frequentando as lojas de sapato e de roupa, que são as maiores frequentadoras de lojas, procurando alguma coisa para a sua vaidade. Algo que fica melhor para si, porque já está enjoado do sapatinho que comprou 2 meses atrás. Fica observando, Senhor, que loucura. O homem prisioneiro de si mesmo. Satanás prende o homem nos seus próprios desejos, seus próprios sentimentos. Quer libertação? Não vai subir monte 10 vezes, 7 vezes, não. Quer libertação? Leia a palavra. Aceite o que está escrito na palavra de Deus. Aleluia! Você será levado a um lugar que o Senhor te dará de alegria. Ele vai guiar os teus passos na cidade celestial, no caminho de delícia. Se o justo lhe der ouvido, vão acabar os seus dias em bens, mas se rebelarem contra o Senhor, serão passados ao fio da espada. Os hipócritas, os ímpios, são laçados no mau tempo, mas não clamam a Deus por socorro. Mas os filhos de Deus clamam a Deus por socorro no mais profundo do poço. Como diz Davi, no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e tirou-me de um charco de lodo. Aleluia! Me pôs sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico em minha boca. Aleluia! Ele fez isso. Ele fez, Ele faz, Ele sempre fará. Clamem ao Senhor, mas relatem as pessoas com regozijo. Contem, falem com regozijo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Falem das maravilhas do Senhor. Contem com alegria, com regozijo. Não contem como quem está morto, mas falem com vida, com o que Deus tem feito em suas vidas. Eu conto para vocês que Deus me deu força para empurrar uma Kombi que estava caída. A nossa Kombi estava caída na estrada, numa lama escorregadia, e meus braços tremiam, eu já não tinha mais força de empurrá-la. Eu tinha que empurrá-la, a traseira dela, para a estrada, porque ela estava, além de ela estar caída de lado, ela estava assim. A roda estava encostada praticamente a traseira num barranco, não tinha como dar ré. Eu tinha que empurrá-la para a estrada para que a minha esposa pudesse dar uma ré e tirar dali. Eu não tinha força, ela não se mexia de jeito nenhum. E não tinha ninguém, estava chovendo, estava no escuro. Me deu vontade de chorar ali, irmãos. Hoje eu estava contando com um rapaz, com regozijo, contando as maravilhas do Senhor. Eu falei assim, olha, eu clamei ao Senhor. Eu falei, Senhor, se tu quisesse me dar aquela força que tu deste a Sansão, ô Senhor, eu sei que o Senhor ia tirar isso aqui, não abrir piscar de olho. Eu sou um anjo do Senhor. Colocar essas mãos aqui, irmãos. Quando de repente eu falei para minha esposa, acelera aí. E ela acelerou, começou a acelerar, comecei a gritar. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor! E eu fiz assim, irmãos. Algo empurrou aquela Kombi. Algo empurrou. Eu sei que foi o meu Senhor. Eu sei que foi o meu Deus. Eu estou contando para vocês, eu não tenho força para isso. É muito pesado, o veículo é pesado, irmãos. Ela de lado, irmãos. Com a traseira arreada, é pesado, irmãos. É pesado. É muito pesado. E ali a mão do Senhor esteve conosco. E nós contamos com regozijo e com alegria. E outros episódios de milagres da nossa vida. Milagres. Quando eu já contei para vocês que uma ave ia caindo no meu humilde telhadinho, que agora, graças a Deus, nesse lugar, não é? É uma área de 4x9, graças a Deus, mas era um telhadinho de 4 metros por 2,5. E ali estava ali o tanque, ali algumas coisas ali, que o Senhor vai quebrar tudo. Tinha dinheiro para comprar telha e botar de novo. E a árvore ia caindo. Senhor, eu fiquei assim, estendi a mão. Eu acho que se ela caísse em cima de mim, eu ia dar um pulo. Mas eu fiz, sei lá, na última hora, eu tive uma ousadia, uma fé. Senhor, repreenda agora. A árvore, quando foi caindo assim, irmãos, ela fez isso, caiu. Ao invés de ela cair para onde ela estava, ela fez isso no meio do caminho e virou para o outro lado. Milagres nas nossas vidas, porque clamamos ao Deus Altíssimo e Ele ouve, irmãos. Quando o Senhor não quer atender, irmãos,
é claro que existe algumas coisas que devemos considerar. Ou o propósito dele de continuar, ou porque os pecados foram muito e ele quer realmente corrigir, ou porque ninguém tem fé nem clamaram ao Senhor devidamente. Mas quando vocês clamarem ao Senhor na sua angústia, vocês colocarem os joelhos no chão, o rosto no pó, e conversar com o Senhor como Ana fez, que nem palavras são dos seus lábios. Veja no que a semana toda, desde a semana passada, Deus está falando a mesma mensagem. Olha que alguns de vocês podem estar de repente em uma situação muito complicada, mas vocês vão fazer um clamor ao Senhor. Não vão ficar apavorados e ir atrás de homem, atrás de ninguém, mas aos pés do Senhor Jesus Cristo. E vocês vão ver o milagre de Deus. Porque para Deus manifestar os seus milagres, vocês contarem com regozijo, é necessário vocês passarem por algum momento estranho, momento incompreensível, aonde você não vê saída, mas é nesse momento que Deus quer manifestar o seu poder. A manifestação de Deus só acontece em momentos difíceis, momentos complicados das nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quando clamaram ao Senhor, e muitas vezes, o salmista está relatando, irmãos, aqui a bondade de Deus em momentos difíceis da vida de muitas pessoas. Mulheres que estavam solitárias, mulheres que estavam jogadas fora, não tinha família, não tinha filhos, não tinha marido, ninguém queria, e buscaram o Senhor, se converteram ao Senhor. Deus a tirou do monte de lixo, a trouxe para o meio do povo do Senhor, pôs um esposo, um lar, uma casa, filhos, e ela se tornou então uma alegre mãe de filhos. Pessoas que foram criadas em asilos, desprezados, mendigos, hoje estão louvando a Deus, porque Deus resgatou todos esses das mãos do inimigo. Louvem ao Senhor, irmãos, porque sua bondade é grande. Vocês têm motivo de sobra, ao invés de murmurar, de agradecer ao Senhor. Ah, Senhor, estava um pinguinho na minha casa. Que pinguinho de chuva, irmão? Glorifica a Deus, aleluia. Glorifica o Senhor. Ah, irmão, hoje eu comi só arroz. Você comeu arroz? Os sobreviventes lá nos Andes comeram os seus próprios amigos. Quando começaram a cortar a carne assim, se sentiram um pouco mal, mas a fome era extrema. Não tinham nem faca. As duas mulheres comeram seus filhos. E na grande tribulação o Senhor fala no livro de Deuteronômio que a mulher mais delicada, que nunca colocou a planta do pé no chão, o olho dela será maligno como seu esposo por causa dos filhos que sobraram para comer, porque ela está querendo comer um dos filhos. Na grande tribulação, vocês não brincam de ser crentes. Se um de vocês ficarem aí, vocês só vão lembrar de mim do culto. Tem gente que vai comer gente, porque as autoridades vão cercar, Satanás vai cercar. Quem ficar aí não vai poder comer, vender, negociar, nem comprar. Ninguém vai querer seu dinheiro, nem o seu ouro. A Bíblia diz no livro de Isaías que o seu ouro e sua prata vão lançar as topeiras, que não vai ter valor nenhum. Não tendo nada para comer, muitas pessoas não sabem comer capim, vão terminar comendo coisa podre, gente mesmo. O Senhor disse que vai fazer isso. A palavra grande tribulação nunca houve, nem depois haverá. Mas olha, guardem o que significa estas palavras. Glorifiquem ao Senhor, dê glória a Deus pela vida que vocês têm. Louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor. Porque tem muitas pessoas, irmão, nas mãos do inimigo, entrevados, doentes, leprosos, com doenças. O médico estava contando que tem uma doença, não sei o nome, que a pele da pessoa fica tão grossa como a casca de uma árvore, toda escamada, é horrível. Não é igual uma prima que eu tive em campo que fica soltando pele, não, é uma coisa muito pior. Fica tudo duro, é uma coisa horrível.
Doença que eu nunca vi de perto. Já vi, eu tive parente, né? Não podia entrar no sol, não podia ficar perto das pessoas, que a pele não era lepra não, mas a pele era toda ferida. Hã? Não sei o nome. E tem outras doenças ainda piores, meus irmãos. O mundo é enorme, até onde nós viremos é enorme. E tem muitas pessoas sem Deus que não clamam pelo Senhor e padecem coisas terríveis. Mas vocês são abençoados pelo Senhor. Vocês são abençoados pelo nosso Deus. Vocês têm glória a Deus pelas coisas que você tem. Se você come muito, ou come pouco, ou tem muito, ou tem pouco, mas você tem, dá glória a Deus. Não fique aí choramingando para baixo para cima, falando no ouvido dos outros, reclamando. Não faça isso. Ande como vencedor. Quantos aqui começaram lá embaixo? Hoje estão com a vida média. Meu pai e minha mãe moravam numa casa. Eu dormia na esteira, não tinha cama para nós. Era uma mesa, um fogão, não tinha mais nada. Hoje eu tenho a minha própria casinha. Meu pai já faleceu. Hoje eu tenho tantas coisas que o Senhor nos deu. Sabe o que está faltando na nossa casa, irmão? Vocês sabem o que está faltando? Está faltando é mais fé e sermos agradecidos ao Senhor. Dá glória a Deus. Não fique andando triste, no cabisbaixo, parece que é um defunto, parece que é um mendigo, que miserável, não tem nada na vida. Você tem irmãos, você tem uma igreja, você tem a palavra, você sabe ler, você tem saúde, você sabe fazer algo com as mãos, você sabe cozinhar, sabe dirigir, sabe falar, sabe vender, aleluia. Se precisar, irmão, compra uma caixa de bombom e vou vender. Tem irmão que não sabe fazer isso. Fica desempregado, não sabe comprar uma caixinha de bombom nessa época de frio. Vende bem. Não sabe comprar uma caixinha de batom para vender. Batom que eu digo é bombom, né? Para vender. E o senhor não sabe fazer isso. Fica todo mundo assim. Estou morrendo, estou morrendo. Dê glória ao Senhor. Porque o Senhor, nosso Deus, aleluia, faz maravilhas, irmão. Eu já vendi jornal velho, garrafas, época de tribulação. Já vendi meia para o irmão Eusébio. Começava a gritar nas bancas dele, chovia de gente, porque o Senhor é comigo. O Senhor é comigo, sempre foi, é e sempre será. Aonde um justo põe a planta do pé, Deus abençoa. Glória a Deus. Aonde um justo põe a sua mão, Deus abençoa. Mais justo. É isso, irmão. Dê glória ao Senhor. Lembra agora o que Deus fez contigo. Você estava lá no mundo caminhando para o inferno. Hoje você está aqui servindo ao Senhor, esperando a vida eterna, o presente de Deus para você. Glória a Deus. Dê glória ao Senhor. Você não tem motivo para agradecer? Você não tem alegria? Eu tenho. Eu não dependo de vocês pregarem para mim agradecer a Deus. Oh, Senhor, eu agradeço todos os dias, irmãos. Quando eu acordo, eu ouço os passarinhos louvando ao Senhor. Eles nem comeram ainda. Eles nem tomaram seu café, sua aguinha, nem comeram pão. As sementes das árvores já começam 5, 5 e meia, até 5 horas, já cantando e louvando a Deus. Glória a Deus. Muitos de nós acordamos já mal-humorados, acordando. Irmãos, eu acordo, se eu tiver apertado, vou ao banheiro, mas se não, eu já dobro meus joelhos e ali converso com o Senhor. Senhor, obrigado pela noite que o Senhor me deu. E pelo dia que está amanhecendo, pelos pássaros que já estão te louvando, Senhor. Eu também estou te louvando. Sei que muitos servos teus, Senhor, não fazem isso quando acordam, mas eu faço, Senhor. Quando não dá tempo, porque já quase chegou a hora para levar a Isabel para o colégio, eu lá no carro, no veículo, eu ali agradeço ao Senhor. E quando eu volto, vou dobrar meus joelhos e vou louvar ao Senhor. Agradeço ao Senhor, Senhor, obrigado pela noite, pela a cama, Senhor, que eu descansei o meu corpo. Quantas pessoas não atentam para isso, quando vão dormir, estão cansados, o corpo está doído. Esses dias meus irmãos cortando um piso lá, mas o meu corpo doía tudo, até os joelhos. Aí fui dormir, pedi ao Senhor, abençoa meu deitar minha noite, Senhor. E acordei já refeito. Que maravilha, não é? Você dorme, quando você acorda, seu corpo já está descansado. Quem fez isso? É o Senhor. Te dá o sono.
Claro, o seu irmão ou irmã não conseguir dormir, teu corpo não descansa também. Porque a mente, ela precisa descansar para o corpo relaxar. Porque uma mente ativa, o corpo não relaxa. Nem as doenças vão embora. Por isso que muitas pessoas que ficam com a cabeça a mil, são doentes, são problemáticos. Mas a pessoa que descansa do Senhor, o corpo descansa. Um ditado antigo: mente sana, corpo sano. Não é? Sano em castelhano. Mente sã, corpo são. É claro